Bom dia, eu sou a Claudiana, estudante do sexto termo de Tecnologia Superior em Alimentos e eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho de graduação e eu quero começar com uma citação do Daniel Azevedo de Teixeira que diz assim: a microbiologia é um universo maravilhoso, compreendido por diversas espécies de bactérias, vírus e fungos. Embora microscópico, esses seres eles habitam no nosso universo há milhares de anos e são verdadeiros heróis da resistência. A evolução dos micro-organismos e a capacidade mutagênica resulta em um grande desafio para a humanidade, na possível prevenção e na cura de doenças infecciosas. Entretanto, os micro-organismos eles não se apresentam somente na forma nociva, eles podem ser utilizados em diversas atividades produtivas à saúde, desenvolvimento de medicamentos, biotecnologia e na produção de alimentos. Então, e sobre essa resistência que eu gostaria de estar falando no meu trabalho, que essa resistência são os esporos bacterianos. E nós vamos tratar nesse trabalho sobre esporos bacterianos na indústria de alimentos. Porque esse tema tem sido um desafio nos últimos anos através das pesquisas que eu fiz. Vamos começar. Introdução. Endósporos. Esporos são estruturas de resistência de alguns gêneros bacterianos e, uma vez formados, eles permanecem sem metabolismo e eles não se multiplicam, mas em condições favoráveis eles voltam a germinar e dar origem a novas células vegetativas. Esses são formados no final da fase de crescimento exponencial da bactéria e sua formação pode ser induzida por diversos fatores, ou seja, os esporos eles podem surgir por diversos fatores. Privação nutricional, densidade populacional, pH do ambiente, disponibilidade de oxigênio, presença e concentrações de sais minerais, fontes de carbono e fontes de fósforo. Ou seja, toda a condição adversa faz o surgimento dos esporos. A célula se sente forçada a formar os esporos para sua própria proteção e perpetuação da espécie. Os esporos eles tornam-se resistentes às condições ambientais que seriam letais para as células vegetativas, ou seja, eles suportam melhor. Eles suportam o congelamento, a desidratação, a irradiação, presença de conservantes, tratamentos com certos desinfetantes e exposição a altas temperaturas. Na indústria de alimentos, de forma geral, eles podem deteriorar os alimentos, causando alterações sensoriais indesejadas. Ele diminui a qualidade do alimento e a vida de prateleira. E além disso, existem bactérias esporuladas causadoras de doença, ao qual pode levar até a morte. A importância de controles de esporos nos alimentos pode ser evidenciadas quando se observam as espécies bacterianas. Então, dentre elas, nós encontramos as bactérias que são de maior interesse, na indústria alimentícia pelo seu grau de periculosidade, vamos dizer assim. Nós encontramos o Clostridium botulinum, o Clostridium perfringens, o Clostridium botricium, a Cyclobacter, os esporos thermodurians, esporos lactobacillus, os Disophytomaculum negrificans. E aqui no decorrer do trabalho eu vou estar falando o que eles causam. Material e método. O presente trabalho ele foi desenvolvido através de pesquisas em bases de dados como PubMed, Google Acadêmico, através de livros, artigos, teses de dissertações nacionais e internacionais. A pesquisa ela foi iniciada em janeiro de 2020, ou seja, eu já estava com esse trabalho na minha mente há um tempo atrás, só que eu ia fazer ele num outro formato, só que devido à pandemia nós tivemos que mudar. Eu ia fazer relacionado à análise mesmo, mas aí eu tive que fazer uma revisão bibliográfica, porque as aulas presenciais pararam e eu não tinha laboratório disponível, e no meu trabalho eles também não disponibilizam para pesquisa. Continuando.
analisando de forma ética o ponto de vista dos diversos autores participantes do estudo de caso, respeitando o método de estudo e o período em que foi feito. Por que eu disse isso no meu material e método? Porque eu tô lendo desde artigos de 1900 e alguma coisa até coisas de 2020, 2021, que tem algumas coisas mais recentes. Então eu preciso entender que o que foi escrito lá atrás respeitava um período em que haviam-se menos recursos. Hoje nós temos muito mais tecnologia, mas eu tenho que respeitar os pioneiros, que foram os que deram os primeiros passos para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje. E dentre elas nós encontramos diversas teorias. Nesse trabalho nós vamos falar da teoria de um autor que ele diz que em maior temperatura que o esporos ele é desenvolvido, maior resistente à temperatura ele é. Já um outro autor, ele diz que quanto maior a temperatura em que o esporos é desenvolvido, menor a sua resistência, porque ele já gastou toda a sua energia para ser formado e tem menor resistência à temperatura. E são pontos de vista bem interessantes que merecem ser respeitados. Referências bibliográficas, até o presente momento eu li vários artigos e alguns livros que constam todos aqui na referência, materiais e métodos analíticos, artigos, livros de Morelli e Suzane, e demais artigos. Bom, eu agradeço a atenção, peço desculpa se eu falei alguma bobagem ou alguma coisa que ainda necessita melhorar, porque eu ainda estou em construção do meu trabalho. Dúvidas? Não sei se eu tô pronta, mas eu tô aqui.